Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com as vistas ortogonais, né? Então é a forma de representação de objetos tridimensionais em um plano bidimensional. Vamos lá? Nós vamos falar então na aula de hoje das projeções ortogonais. Como a gente já falou nas últimas aulas, o desenho técnico ele é considerado uma linguagem gráfica universal, tanto utilizada e muito por nós, engenheiros, e também pela arquitetura, né? Então, por que o desenho deve ser uma linguagem gráfica universal? Porque ele precisa ser entendido em qualquer lugar que você esteja. Então, todas as suas representações, elas devem ser entendidas e facilmente reproduzidas por qualquer pessoa, universalmente. Por isso que a gente tem que ter uma certa preocupação em respeitar as normas, né, os padrões que são estabelecidos para o desenho técnico. Bom, a gente já viu essa figura em uma das aulas passadas, mas como a gente vai falar hoje das projeções ortogonais, vale trazê-la de novo. Essas três vistas aqui, a gente tem uma vista frontal, uma vista lateral e uma vista superior, que representam aí um elemento tridimensional. O elemento tridimensional que essas três vistas estão representando é o cubo, né? Então, o cubo ele é representado por três vistas que são iguais, né, e correspondem aí a um quadrado, né? Então, as três vistas conseguem reproduzir adequadamente num plano, né, representar um desenho tridimensional no plano, né, que no caso vai ser a folha de papel. Então, as projeções são a forma de representar graficamente os objetos que têm a sua forma, né, tridimensional e passar esses objetos tridimensionais para superfícies planas, né, de modo a representá-los, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a forma tridimensional desse objeto, que eu vou estar reproduzindo ela no plano, vou projetar ela no plano, né? E aqui eu estou vendo uma vista frontal dessa forma. Então, eu observo o contorno desse objeto e as linhas aqui que eu consigo ainda observar, né? Eu tenho essa linha aqui, está reproduzida aqui, e por aí vai. Aqui a mesma coisa, eu consigo ver a linha de contorno desse objeto, então eu vou representar ela no plano e consigo ainda ver essas arestas aqui, né? Então, represento elas para cá. Observem que se eu estiver vendo esse objeto frontalmente, né, eu não consigo reproduzir que ele tem dois planos, né? Está representado por três planos aqui. Eu tenho esse plano, que tem essa superfície aqui. Eu tenho um plano aqui mais abaixo e eu tenho o plano que está por trás. Então, só com essa representação aqui, frontal, eu não consigo indicar como que está o meu objeto tridimensional completamente, né? Bom, então o nosso objetivo é representar as peças tridimensionais em um plano bidimensional. E nós vamos utilizar um princípio de posicionamento em que o observador ele está localizado antes do objeto e o objeto está entre o observador e o plano de projeção. Então, a nossa vista vai ser sempre reproduzida no plano de projeção. Eu estou observando esse objeto de forma frontal e ele vai ser reproduzido. Essa face aqui que eu estou vendo, que eu enxergo, ela vai ser reproduzida nesse plano aqui, atrás do objeto. Tá? Então, importante lembrar essa ordem de representação. Eu tenho o observador, o objeto e, por fim, o plano de projeção. Então, sempre a minha representação, a minha vista vai ser representada no plano que se localiza atrás do objeto.
Bom, todas as nossas representações que a gente vai fazer ao longo do nosso curso, elas vão ser considerando a projeção no primeiro diedro, né, em que o observador ele se encontra situado numa posição, por exemplo, desse tipo aqui. Então, aqui a gente tem o objeto que está entre o observador, que está aqui, e o plano de projeção. Aqui a gente tem o primeiro diedro, como se fosse um quadrante, mas aqui a gente tem representado por planos de projeção. Então, a gente tem o primeiro diedro. Aqui ao lado nós temos o segundo diedro, temos o terceiro diedro e, por fim, o quarto diedro. Então, todas as nossas representações durante o curso vão ser colocando o objeto no primeiro diedro. Então, as nossas representações serão feitas nesses planos π' e π duas linhas, tá bom? E, eventualmente, a gente pode ter um plano também aqui ao lado, ou aqui também, né? Então, a gente pode ter todos esses planos aqui, como se fosse uma caixa ao redor do nosso objeto e colocar as representações. A gente vai entender isso melhor. Então, sempre no primeiro diedro, o objeto está situado entre o observador e o plano no qual ele está projetado. Então, se eu quiser, por exemplo, a vista superior, eu vou posicionar de modo que o objeto ele se encontre entre mim e o plano que eu vou projetar. Então, eu vou ter que me posicionar aqui na parte superior do objeto. Então, aqui eu vou conseguir visualizar a vista superior daquele objeto e reproduzi-la aqui no plano logo abaixo, no plano de projeção que está situado atrás do objeto, para esse referencial que a gente adotou. Então, nesse desenho, eu quero que vocês prestem bastante atenção. O nosso desenho, como eu falei para vocês, ele vai ser representado no primeiro diedro. Então, ele está colocado aqui de modo que eu consiga rebatê-lo para os planos que formam o primeiro diedro, tá certo? Então, nesse desenho aqui, eu tenho essa face amarela, que é a nossa vista frontal, que eu chamei ela de elevação, tá com o númerozinho 1 aqui. Então, se eu olhar, me posicionar entre o objeto e o plano de projeção, eu vou estar visualizando essa face amarela. Então, eu vou conseguir reproduzir essas arestas aqui, que formam aí o contorno do meu objeto. Então, reproduzir a minha vista frontal, que está sendo reproduzida aqui no plano de projeção atrás do objeto, Bom, à direita dessa vista frontal, vamos primeiro olhar de cima, De cima para baixo. Eu estou olhando aqui a vista superior do meu objeto. Ela vai ser representada no plano que está abaixo do objeto. Então, a vista superior, ela é representada na parte inferior, tá? Vocês não podem confundir isso, porque eu estou representando o meu objeto, a minha projeção é aqui no plano que se encontra abaixo do objeto, tá? Isso porque a gente está colocando o objeto entre nós e o plano de projeção. Então, quando eu olho de cima para baixo, eu vou ter a minha vista superior, Que é projetada no plano de projeção inferior. Uma outra coisa que vale chamar a atenção nessa vista superior é que quando eu olho de cima, eu consigo ver esse contorno aqui, facilmente. Consigo ver essa linha que está sobreposta a essa linha aqui de baixo. Eu não consigo identificar que esse desenho está em dois planos. Então, eu vou desenhar essa linha, essa outra e o contorno. Então, fica dessa forma aqui, que eu consigo ver. Então, apesar de eu ter duas arestas, uma em cada plano, mas como a nossa representação é feita no plano do papel, eu só vou conseguir representar uma linha, Então, a linha superior, ela se sobrepõe à linha que está embaixo. A vista lateral esquerda, deixa eu apagar aqui. A vista lateral esquerda, eu posiciono o observador do lado esquerdo do meu objeto
e essa vista vai ser representada no plano de projeção do lado direito da elevação, né, da vista frontal. Então, a vista lateral esquerda ela tem que ser posicionada do lado direito da vista frontal, tá? Isso porque, pelo mesmo motivo, né? A gente reproduz, é como se eu tivesse uma caixa ao redor desse objeto, e aí essa vista, ela vai ser projetada neste plano aqui, que está atrás, e quando a gente abre essa caixa, né, ele vai ficar ao lado direito, só para vocês não confundirem. E aqui a mesma coisa, na vista lateral esquerda, eu consigo ver esse contorno aqui, consigo ver esse contorno aqui, embora essa aresta aqui, ela seja sobreposta pela aresta que está mais próxima ao observador. E aqui eu consigo ver esse outro contorno, né? Bom, a vista lateral direita, eu vou visualizar do lado de cá, né? Então, eu vou estar vendo esse objeto aqui, daqui para cá. Beleza, quando eu conseguir observar esse objeto na vista lateral direita, eu vou conseguir visualizar todo o contorno, mas tem algumas arestas aqui que são invisíveis para mim, que são essas arestas aqui, ó. Essas duas arestas são invisíveis para o observador que está vendo a vista lateral direita. Então, nessa representação, essa aresta é representada de forma pontilhada, né? Porque essas arestas são arestas invisíveis. A mesma coisa quando eu faço a vista inferior. Na vista inferior, eu vou estar observando o objeto dessa posição, né, de baixo para cima. Eu vou conseguir ver todo o contorno, mas essa aresta aqui, ela não pode ser observada através dessa vista. Mas como eu sei que tem ela, eu vou trazer ela, né, de forma pontilhada. Bom, espero que tenha ficado bem claro, né? Vocês têm que treinar o olhar de vocês para conseguir entender isso. E, mais uma vez, a projeção inferior, ela é representada na parte superior, aqui, né, das vistas, né, no plano de projeção superior, tá bom? Observem aqui que a gente tem ainda a vista posterior, que eu tenho o observador olhando nesse sentido aqui para o objeto, né? A vista posterior, ela é igual à vista, né? Que eu não tenho nenhum detalhe na parte de trás, então ela é igual à vista frontal. No entanto, ela é espelhada porque quando eu abro, né? Eu vou rebater ela nesse plano aqui, dessa folha, só que quando eu abro esse plano para o lado de cá, ela fica espelhada em relação à vista frontal, tá? Só para vocês não confundirem. Então, aqui a gente tem a maneira de fazer, né? A gente vai ter um objeto que está sendo representado no primeiro diedro. Então, no plano vertical, a gente vai fazer a projeção frontal. No plano de perfil, nós vamos fazer a projeção lateral e no plano horizontal, nós vamos fazer a projeção superior, ou a vista superior, né? Então, a gente vai representá-lo com 3 vistas, que 3 vistas geralmente são suficientes para fazer a representação de um objeto, um elemento tridimensional, tá? Então, observem aqui que as achuras estão indicando exatamente qual face que eu estou representando na minha vista, né? Por exemplo, a vista frontal, eu estou com o observador olhando o objeto nesse sentido aqui. Então, eu vou conseguir observar todo esse contorno aqui da minha figura. Então, eu vou lá e desenho, né? Com as dimensões corretas, enfim. Fui lá e desenhei a minha vista frontal. Uma forma que ajuda o meu desenho é, depois que eu desenhei a vista frontal, eu vou traçar uma retas pontilhadas auxiliares até uma distância qualquer, né? Aqui, para eu traçar a minha vista lateral, né? A minha projeção lateral esquerda. Então,
todos os elementos, os detalhes que tiverem representados aqui no meu plano vertical, no meu plano horizontal, na minha vista frontal, eu vou trazer aqui, né? Vou traçar linhas para reproduzi-los, que aí as alturas, né, já ficam representadas. E aí eu vou vir e vou representar a minha vista lateral esquerda. Então, o observador está nesse sentido de observação. Eu vou ver esse contorno aqui em branco e esse contorno aqui achurado de cinza mais escuro, né? Então, vou traçar aqui, vou medir a distância daqui até aqui e vou reproduzir, né, essas linhas aqui. Beleza. A altura já foi dada, né, pela vista frontal, eu já rebati aqui através dessas linhas, então a altura dessas linhas horizontais eu consigo pegar já da projeção frontal. Aí depois, para facilitar ainda mais o meu desenho, eu vou pegar o meu compasso e vou posicionar a ponta seca nessa aresta aqui. Eu vou abrir o meu compasso e vou colocar a ponta com o grafite nessa aresta aqui. E aí eu vou traçar, né, uma curva que vai dessa aresta até aqui onde cruza, né, essa linha vertical aqui auxiliar. Aí onde encontrou vai definir uma aresta da minha vista superior. A mesma coisa eu vou fazer para a outra aresta do meu desenho. Então, vou colocar a ponta seca do meu compasso aqui, a ponta com grafite aqui e vou traçar aqui uma curva, né? E aí eu vou definir essa outra aresta. Então, eu vou traçar linhas auxiliares daqui e vou trazer a minha projeção superior. Na projeção superior, eu estou vendo esse contorno aqui, que está estrelado, né? E esse contorno aqui que está com pontos. Então, a estrela e aqui com pontos, né? E as distâncias aqui podem ser dadas, né, se eu traçar linhas verticais da minha vista frontal, né? Eu consigo já obter as distâncias aqui dessas distâncias, tá? Tem gente que prefere não traçar essas linhas auxiliares, prefere ficar medindo tudo, mas dessa forma fica mais fácil desenhar, né? E isso impede também que eu esqueça alguma linha importante do meu desenho, né? Então, eu vou traçar aí todos os detalhes e não permite que eu esqueça. Então, só para recordar, nós temos a vista superior nesse sentido, vista inferior no sentido oposto, vista frontal nesse sentido, vista posterior no sentido oposto, vista lateral esquerda nesse sentido, então é isso aqui que eu estou colorindo, e a vista lateral direita no sentido oposto. Então, a gente vai utilizar para a representação de objetos tridimensionais, principalmente, né, e geralmente é o que mais se utiliza, a vista superior, a vista frontal e a vista lateral esquerda, que são posicionadas, né, frontal no centro, aqui a gente tem a vista lateral esquerda e aqui embaixo a gente tem a vista superior, sempre seguindo essa ordem de representação das vistas. Então, novamente, né, só para repetir e ficar claro, o plano de vista frontal é o plano no qual a gente reproduz a vista frontal, né? O observador, ele se posiciona frontalmente ao objeto e ele consegue observar a altura daquele objeto, né? Então, a gente vê basicamente a fachada do nosso objeto. O plano de vista superior, o observador se posiciona acima do objeto e, nesse caso, ele vai conseguir visualizar a largura do objeto e o comprimento.
E no plano de vista lateral, o observador se posiciona ao lado do objeto. Então, aqui eu estou olhando os 3 pontinhos, né, do dado, e aqui eu vou reproduzir essa vista aqui que eu estou observando, que está de frente para mim. E aí eu vou ter também uma visão da altura do objeto. A escolha da vista, ela vai levar em consideração, né, alguns pontos, né? Então, eu vou escolher de modo que a vista frontal seja aquela que mostra a forma mais característica do objeto, né, onde eu tenho mais detalhes sobre o meu objeto, ou aquela representação, né, que indique a posição do trabalho do objeto, ou seja, como ele é encontrado isoladamente ou em conjunto. Se nenhum desses critérios aí for suficiente para escolher adequadamente a vista frontal, eu vou escolher a posição que mostre a maior dimensão do objeto e que possibilite um menor número de linhas invisíveis nas outras vistas, né? Aqui a gente tem para mostrar para vocês o quão é importante a representação de objetos com mais de uma vista de projeção, né? A gente tem figuras planas que representam as formas tridimensionais do objeto. Nesse caso aqui, eu tenho a mesma figura plana representando aí a projeção frontal desses objetos, da forma como eles estão colocados. Então, só com a vista frontal, eu não consigo identificar qual é o objeto tridimensional. Nesse caso, eu preciso de pelo menos mais uma projeção, né? Mais uma vista. Então, vou utilizar a vista superior. Utilizando a vista superior, eu consigo facilmente identificar. Observem que a vista superior, ela é posicionada na parte inferior da vista frontal. Então, vocês não podem errar isso, a posição na representação. Então, com apenas essas 2 vistas, eu consigo adequadamente entender qual é o objeto. Já nesse caso aqui, eu tenho um objeto representado por 2 vistas, que eu tenho a vista frontal e eu tenho a vista superior. Tanto a vista frontal quanto a vista superior são elementos, né, são figuras geométricas retangulares. Então, aqui está a minha reprodução da vista frontal e aqui a reprodução da vista superior. A mesma coisa para esse objeto aqui, vista frontal, um retângulo, tá aqui, e a vista superior, um outro retângulo, tá aqui. Então, essas projeções aqui podem ser qualquer um desses 2 objetos. Então, nesse caso, eu preciso de pelo menos mais uma terceira projeção, que vai ser a vista lateral esquerda, né? Então, só para mostrar para vocês, né, aquele mesmo desenho que a gente tem, aquele mesmo objeto tridimensional, eu tenho a vista frontal aqui em amarelo, vai ser rebatida nesse plano vertical. A vista superior vai ser reproduzida no plano horizontal, certo? Então, eu vou rebater esse plano e ele vai ficar na parte inferior. Então, essa figura, ela é representada por essas 2 vistas. Se a pessoa me entregar só essas 2 vistas aqui, eu consigo identificar um objeto desse tipo ou um objeto desse tipo. Essas 2 vistas são capazes de representar qualquer um desses 2 objetos, né? Então, nesse caso, eu também preciso da vista lateral do objeto para eu poder compreender qual objeto tridimensional eu estou me referindo, né? Então, colocando aí a vista lateral, eu identifico que é um objeto retangular e não circular, né? Se fosse circular, eu teria que representar a vista lateral, que fica aqui ao lado esquerdo, né? Ao lado direito, perdão, dessa forma aqui. E a vista lateral desse objeto é dessa forma aqui. Então, permite diferenciá-los, né? O que essas 2 aqui não faz. Então, para esses 2 casos que a gente acabou de ver, observem que as vistas superior e frontal são as mesmas, mas com a vista lateral eu consigo diferenciá-los.
A mesma coisa para esses dois casos. A vista superior e frontal são as mesmas, no entanto, com a vista lateral esquerda eu faço a diferenciação.